Ai, calma que eu ainda tô chorando aqui. Olá! Chegamos a mais uma sexta-feira e com ela um episódio para apresentar artistas aqui no K-Popercast. Hoje é a primeira vez que eu vou falar de um grupo que não existe mais e não sei muito bem como lidar com isso, porque, inclusive, era um grupo que eu curtia. Como vocês viram no nome do episódio, é dia de falar do 4Minute e seus altos e baixos. Durante essa apresentação, eu vou tentar falar o mínimo possível sobre a Hyuna, porque ela merece um episódio só dela, já que tem uma boa carreira como artista solo. Claro que eu vou comentar o essencial, mas é pra vocês entenderem que 4Minute não é só Hyuna. Outra coisa é que alguns vídeos do 4Minute foram deletados e reinseridos com qualidade no canal da 1DK, porque eles são os distribuidores da Cube. Então não fiquem preocupados com esses reuploads que acontecem. Isso acontece com diversos artistas, então essa explicação para rolar uns novos uploads de coisas antigas. Infelizmente, isso afeta as visualizações sim, mas como eu sei que vocês são neuróticos com isso, eu quero avisar que vocês não deveriam, porque não faz bem, ok? Visualização no YouTube não faz bem. Não leve isso para dentro do seu coração e como argumento para outras pessoas. Bem, o 4Minute foi o primeiro grupo criado pela Cube Entertainment. Quando começaram os burburinhos, a agência começou o processo de divulgação das integrantes para deixar geral interessado no que estava por vir. A primeira integrante anunciada foi a Hyuna, ex-integrante do Wonder Girls, que melhorou sua saúde e agora estava pronta para retornar ao mundo do entretenimento. A mídia começou o rebuliço e o pessoal ficou bem interessado nisso, afinal, nossa, essa é a Hyuna, ex-Wonder Girls. Quando eu digo que desde o começo o 4Minute estava fadado a sofrer com as pessoas dando mais atenção a Hyuna do que as outras integrantes, eu falo sério. Isso foi desde antes do debut delas. Depois disso, eles foram anunciando as demais integrantes, a Jihyun, a Jiyoon, a Gayeon e a Soyeon. Uma curiosidade é que a Soyu, do Sister, era uma trainee da Cube e deveria ter estreado como parte do 4Minute. Mas a agência disse que ela ainda não estava pronta e ela acabou não entrando no grupo e foi para a Starship Entertainment. Com as integrantes anunciadas, o 4Minute fez sua tão esperada estreia com Hot Issue em 2009. A música foi um sucesso, chamou bastante atenção e deixou a pessoa na vontade para ver mais desse novo grupo que não fazia parte de nenhuma Big Three. Outra coisa inútil a se dizer é que a Jiyu, atriz e participante fixa do programa Running Man, meu programa favorito de variedades, é sempre zoada e lembrada por só saber dançar a coreografia de Hot Issue. Dias depois da estreia do 4Minute, as garotas já estavam sofrendo com sasaengs invadindo o espaço delas e roubando roupas e diversos outros itens pessoais. Na época, a Cube ficou super preocupada com a situação, mas deu tudo certo, dá aquela chamadinha, às vezes funciona, às vezes não, mas rolou tudo bem. Em pouco tempo, elas retornaram com o lançamento de Music, que garantiu a elas o First Win, e começou a estabelecer o grupo como algo a ser olhado. Principalmente porque naquela época o mercado do K-pop não estava super saturado com tantos artistas tentando competir por um espaço e atenção das pessoas. E o dinheiro também. Quase 7 meses da estreia do 4Minute, a Cube, em sua estratégia, não podia perder a oportunidade de estrear em carreira solo o nome que mais chamava atenção no grupo, a Hyuna. E eu quero ser bem sincera nesse momento e dizer que quando ela estreou em janeiro de 2010 com Change, eu adorei. Eu amo Change. Adoro Junghyun, então eu dei match ali. Claro que o clipe foi classificado como mais 19 e a coreografia teve que ser alterada durante as apresentações. O 4Minute começou a se inserir no mercado japonês, apesar de nunca ter obtido o mesmo sucesso que outros grupos coreanos por lá, mas foi uma extensa empreitada e elas colheram frutos, e isso fez com que elas continuassem o processo de conquistar mais fãs. O single Huh, Hit Your Heart selou o meu destino de estar acompanhando o 4Minute em seus lançamentos, e deve ter criado um belo impacto no governo sul-coreano. Porque na época do lançamento, ele transmitiu a música durante um programa propaganda direcionado à Coreia do Norte. Chamado The Voice of Freedom, traduzindo A Voz da Liberdade, ele falava sobre como as coisas eram mais positivas na Coreia do Sul e como os sul-coreanos eram tão bem alimentados que eles não se preocupavam com a desnutrição, mas sim com os problemas de comer demais. E além disso, eles comentavam também sobre como o Sul desejava compartilhar a sua prosperidade com o Norte. Os rumores para a música do 4Minute ter sido escolhida foi por causa da letra que dizia: eu faço o que eu quero e eu faço do meu jeito, e baby, você tá brincando comigo, eu faço como eu quero. E alfinetava a Coreia do Norte com essas letras, né? Obviamente. Não era o 4Minute alfinetando a Coreia do Norte. Era a letra que eles escolheram. Tipo quando você põe a letra de música pro crush. Uma indireta. Elas continuaram lançando mais trabalhos,
e volto a mencionar a carreira solo de Hyuna brevemente porque é importante pro 4 Minute, nosso ponto principal. Em 2011, ela lançou Bubble Pop e o MV viralizou no YouTube, vindo a se tornar o primeiro clipe de K-pop a ultrapassar a marca de 100 milhões de views. Inclusive, eu até estive dançando essa música no Just Dance ultimamente. E lembrei que vários conhecidos meus, que não eram e ainda não são fãs de K-pop, conheciam essa música e adoravam a Hyuna, porque o impacto na época foi muito grande. E por isso que a Hyuna é considerada um grande fator na Hallyu Wave. Por que então isso foi bom para o 4 Minute? Ué, porque esses meus amigos que não eram e ainda não são fãs de K-pop são um exemplo claro de que se interessaram em ver um pouco sobre a Hyuna e acabaram chegando no grupo. Não só eles, mas outras pessoas também fizeram esse mesmo caminho. Isso foi ótimo. Pelo menos criou uma galera que iria acompanhar o grupo, mas isso não significava que essas pessoas iam desembolsar alguma coisa. Só que volta e meia ainda encontro gente que não sabia que a Hyuna fazia parte de um grupo. Mas aí essa pessoa se encaixa naquela gente que não se interessou em procurar no Google e foi o fã só daquela música. Acontece demais. Logo depois, a Hyuna ganhou sua própria subunidade com o Hyunseung do Beast, chamada Troublemaker. O single chamou bastante atenção por inúmeros motivos, fez bastante sucesso, mas não acho que isso tenha agregado valor ao currículo do 4 Minute e muito menos a participação dela em Gangnam Style. Porque alguns daqueles meus conhecidos, lembra? Por exemplo, eles só diziam: ah, olha, é a Hyuna, se lembra de Bubble Pop? E quem poderia esquecer, não? Então, continuando, 4 Minute. 4 Minute, como fazia parte da Cube, participava da United Cube, o show com os artistas da agência, e saiu em turnê com geral vindo cair no Brasil no final de 2011. Isso mesmo, meus lindos. O 4 Minute se apresentou no Brasil e teve muita gritaria durante o show inteiro. Então, quem teve a chance de ver 4 Minute ao vivo, viu. Quem não viu, não viu. Eu não vi, porque minha prática de viajar para outros estados e países atrás de show só começou depois que eu comecei a conquistar meu próprio dinheiro. Antes disso, eu tinha vergonha de pedir para minha família para ir a algum outro estado ver alguém. Aí, vida que segue, músicas sendo lançadas. Finalmente, em 2013, a Cube lembrou que existiam outros integrantes no grupo. Pausa aqui. Eu não tô falando mal da Hyuna, e sim da agência. A criação dessa narrativa que eu tô fazendo é super importante porque eu vou falar mais lá na frente. Voltando. 4 Minute era um grupo com outras 4 garotas e 2 delas conseguiram ver uma luz ao lançarem a subunidade 2YUN com a Gahyun e a Jiyoon. O single 24/7 teve recepções mistas, mas eu sempre me guio pelo lado positivo das coisas e rendeu à dupla a primeira entrevista de um grupo feminino de K-pop na revista Time. As meninas contaram que tinham usado algumas influências da Carrie Underwood e da Taylor Swift na criação dessa música, porque ela chamou atenção por ser isso. A primeira música de K-pop com influência country. Elas também se tornaram a primeira subunidade feminina do K-pop a promover na Tailândia, e eu acho que isso foi muito bom pra elas. Mas, infelizmente, esqueceram delas depois disso. O 4 Minute, de fato, não conseguiu render o que queria no Japão e encerrou as atividades com a empresa de lá, era Universal, se não me engano. E em 2013, terminou com fandom, terminou com tudo. Pra mim, o ápice de 2014 para o 4 Minute foi que durante as promoções de What You Doing Today, elas foram no Inkigayo, um dia lá, e 3 grupos femininos disputaram aquela edição. O 4 Minute, o 21 com Come Back Home e o Girls' Generation com Mr. Mister. O 4 Minute ganhou do 21 e do Girls' Generation. Elas não acreditavam que isso tinha acontecido, ficaram paradas sem saber como reagir àquela informação, até que finalmente empurraram o prêmio pra elas e elas conseguiram ter uma reação, sabe? Coisas que o tempo não traz de volta, mas graças a Deus tem no YouTube. Em 2015, o grupo lançou pra mim uma das melhores músicas da carreira delas, que foi Crazy. O single foi um sucesso estrondoso internacionalmente, e os novos fãs de K-pop na época até acordaram pra ver o barulho que estava rolando nas casas ao lado. Afinal, o 4 Minute se tornou o primeiro grupo feminino a não pertencer a uma Big Three a conquistar 100 milhões de visualizações no YouTube, com Crazy. Isso foi um impacto internacional das meninas, um pouco atrasado, e vocês já vão entender. Eu tô mencionando tanto isso de visualizações e afins, é pra vocês entenderem como isso é uma coisa mais internacional do que da Coreia. No primeiro episódio, né, como o K-pop começou, eu comentei sobre como o K-pop, de fato, o que importa é a Coreia. Views é mais internacional. Vamos lá. Em 2016, o grupo lançou o seu último single, Hate, que não podia ser mais apropriado, né? Ele foi produzido por Skrillex e chamou mais atenção novamente do mercado internacional do que na Coreia. Alguns meses depois, a comunidade recebeu com tristeza a notícia da Cube anunciando o disband do 4 Minute. O término do 4 Minute é uma das situações mais esquisitas que existem, porque ninguém
além da Hyuna, decidiu renovar o contrato com a Cube. E, francamente, elas não estavam erradas. Elas não tinham futuro naquela casa. Elas não tinham futuro naquela agência. Iriam para sempre ficar às sombras de Hyuna, a integrante que a Cube desde o começo preferiu dar mais valor, deixando de lado o resto do grupo. Existiam boatos de que dentro do próprio grupo as outras meninas ficavam um pouco afastadas da Hyuna. E novamente, eu não culpo a Hyuna. Ela foi forçada a isso tudo. A Cube fez questão de criar esse tipo de ambiente. Essa situação constrangedora em que deixava as pessoas pouco à vontade perto de uma outra pessoa, porque ela estava recebendo o privilégio ali. Não foi o primeiro grupo que isso aconteceu e eu duvido que será o último. E as agências precisam controlar esse tipo de situação. Nós vimos o caso do Miss A com a Suzy e o grupo todo, no geral, acaba sofrendo. Os fãs acabam sofrendo porque eles estão vendo aquilo. A Cube acabou desistindo do 4 Minute em preferência a algo que eles sabiam que sozinho pagava as contas da empresa. Tá, capitalismo. E é verdade. Alguns índices mostravam que o 4 Minute já não estava mais dando tanto lucro como a agência queria. E com toda aquela mudanças de CEO e afins, eles decidiram isso. O grupo, no geral, não teve grandes escândalos, exceto as inúmeras vezes que expressões na letra e coreografias tiveram que ser alteradas para apresentações nos programas musicais. Algo triste que aconteceu, mas não envolvia diretamente as garotas, mas é para vocês entenderem que não é só no Brasil ou em outros lugares que acontece, lá na Coreia também acontece. Foi que as garotas estavam fazendo uma apresentação, um show, lá na Coreia, e diversos fãs subiram em uma grade de ventilação que não aguentou o peso, caiu, e agora eu não lembro se foram 11 ou 14 fãs que morreram. Isso teve tanto impacto que um segurança responsável pelo show, ele acabou cometendo suicídio, se jogando de uma ponte, por se sentir culpado com a situação. Antes de falar rapidinho sobre as integrantes, eu não vou falar da Hyuna, pois já falei demais dela. Vocês sabem que ela é rapper, que ela é a face of the group, então tranquilo. O nome do fandom do 4 Minute é Fornia, que é uma união de 4 Minute e Mania. E sobre as integrantes. A Gaeun era a vocalista principal, tem várias músicas em colaboração com outros artistas, além de trilhas sonoras de dorama. Não só isso, ela também já teve pequenos papéis em doramas. A Ji-hyun era líder, dançarina guia, vocalista e visual. A quantidade de doramas que ela participou durante a época do 4 Minute é grande e envolve produções como It's Okay Daddy's Girl, A Thousand Kisses, Please Remember Princess, Love Cells Never Die, My Little Baby, Love and War 2. A Ji-hyun era vocalista guia e rapper guia, lançou bastante música também em colaboração e para trilhas sonoras, e atualmente se chama Jennifer, caso vocês queiram buscar coisas novas dela. A So-gyun era a pálpebra da obra, sendo dançarina guia, vocalista, rapper e maquinê. Ela também fez alguns filmes e participação em doramas. Infelizmente, a maioria das integrantes estão encontrando um problema de se posicionar no mercado sozinhas, mas eu tenho fé que elas vão conseguir. Inclusive, as meninas comentaram que elas se sentem mais unidas hoje em dia do que antes. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre 4 Minute e a gente se encontra na segunda com o episódio normal. Até lá!